Amém, então, irmãos. Vamos começar a nossa reunião de oração com a graça de Deus. Mais uma, né? Hoje é dia 9 de janeiro de 2025. Vamos orar? É reunião de oração, né? Vamos começar orando e terminar assim. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor, Deus, e pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas. Deus, nesse dia, obrigado, Senhor, pela preciosidade, Deus, de te conhecermos, o privilégio, como o pastor Éder, Senhor, fala muitas vezes, é um grande privilégio de todos nós, Deus, um Deus vivo, relacional, criador, poderoso, Senhor, muito diferente, Deus, como aqui o Silei estava falando, Deus, dessas idolatrias malucas que tem espalhada entre os povos. Deus, obrigado, porque o Senhor é real, o Senhor é vivo, poderoso. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. É pelo Senhor que Deus nos reunimos, Deus, aqui, Deus, como igreja local, Deus, para buscar o Senhor, para ouvir sua voz, para receber direção do Senhor, para bendizer o Senhor também, Deus. Agradecer, Deus, o Senhor é digno, Senhor, e nós queremos apresentar nossas vidas, a vida dos irmãos, famílias, a igreja do Senhor, Deus, representando aqui, Senhor, em nome nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Marcelo. Irmãos, eu queria trazer uma ênfase aqui nesse nosso momento de oração, e a gente focar um pouquinho nisso, que é a gente orar mais focados na pessoa do Espírito Santo, sentir de trazer essa direção para o nosso tempo de oração hoje. E para isso, eu queria convidar aqui, né, vamos ver quem aqui. A Alissa. Bom dia, Alissa. Você pode orar? Vamos ver se a Alissa pode orar. Bom dia, eu dia. posso. Só que eu não sei o que está acontecendo com o Espírito Santo. É bom que eu me informo. Isso é bom. É uma das coisas que a gente precisa orar bastante, para a gente estar bem informado a respeito do que ele tem para nós. Mas a primeira oração que eu queria que você fizesse é uma oração de gratidão. De gratidão pela pessoa do Espírito Santo, pelo Consolador, né? Jesus disse que... Entendi, Marcelo. Eu achei que era alguma notícia sobre o estado do Espírito Santo. Não. Não, é a Não, pessoa do Espírito Santo. sobre esse Espírito Santo aí, tô tentando ficar coladinha nele. Ótimo. É nesse que a gente quer orar nessa manhã, tá bom? Então a gente vai ficar mais focado naquilo que a Bíblia nos orienta e nos ensina sobre o Espírito Santo. A gente está orando nesse sentido. Mas a primeira oração é de gratidão, que na final, ele é o Deus conosco, ele que está com a gente todos os dias, né? Então, ora nesse sentido. Amém. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai querido, que o Senhor nos enviou o Espírito Santo. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, o Senhor não nos deixaria sós, e que Jesus voltaria para o Pai, mas que o Senhor deixaria conosco o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso amigo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que é aquele, Senhor, que está conosco todos os dias. Fomos selados por Ele. E meu coração é muito grato, assim como dos meus irmãos aqui, porque o Senhor nos selou com esse Espírito. Porque o que Amém. seria de nós, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, na família, no casamento, na disciplina de filhos, o que seria de nós, Senhor, sem o Teu Espírito? Então, nós somos abençoados, nós somos privilegiados, diferente dos nossos irmãos há séculos e séculos atrás que não tinham o Espírito Santo. Mas nós temos e nós somos presenteados, Senhor, pela sua presença, querido Espírito. E nossa oração hoje de abertura dessa reunião é realmente muito obrigada. Obrigada por ser nosso companheiro, obrigada por nos instruir. E nós te damos mais liberdade ainda, Senhor. Eu te dou mais liberdade ainda de soprar sobre as nossas vidas, de no nosso dia a dia, no nosso sono, nas horas, Senhor, acordados, que o Senhor continue a nos inspirar, nos ensinar,
nos orientar, nos disciplinar. Nós te louvamos e te agradecemos pelo seu agir na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém, Alice. Amém. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele distribui dons, né? Dons na igreja. Todos nós nascemos como presentes de Deus com muitas aptidões, talentos. E isso é bênção para a sua vida, é bênção para a sua vocação, é bênção na igreja também, seus dons e aptidões. Mas existe alguns dons que são espirituais, que a gente não nasce com ele, é Deus quem dá. E dá conforme a sua vontade. Mas a Bíblia fala que a gente precisa pedir e buscar os melhores dons. E eu queria que a gente fizesse uma oração nesse sentido, por um manifestar ou por um desenvolver, né? Uma distribuição desses dons do Espírito na igreja. E para isso eu queria pedir aqui para Mica. Bom dia, Mica. Já pedimos para uma irmã, vamos pedir para outra orar. Você pode orar? Bom dia, posso sim. Bom dia. Então, ora nesse sentido, pela distribuição de dons do Espírito no corpo da igreja, em especial aqui na VID. Que Deus derrame mesmo uma variedade grande de dons espirituais. Amém. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos presenteia e muito obrigada pelos dons que vêm do seu Espírito mesmo, que não vem de nós, não é pelo nosso esforço, mas são presentes mesmo no seu corpo. E eu te agradeço, Deus, porque no nosso meio nós já vemos, Senhor, nós temos visto a manifestação dos dons do Espírito e nós queremos buscar com zelo também, Senhor, os dons do Espírito. E eu te agradeço porque o Senhor é esse Deus generoso que dá para nós. E eu peço especificamente pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor levante no nosso meio mesmo ainda mais, Senhor, ainda maiores manifestações dos dons do Espírito, não para nossa glória, não para o orgulho do nosso coração, mas, Senhor, para a glória do teu nome, para a manifestação da sua pessoa, da sua presença no nosso meio. Esse é o nosso desejo, Senhor, que as nossas ações, que aquilo que a gente faz, Senhor, manifeste mesmo quem o Senhor é. E eu te agradeço porque isso se dá também através dos dons. E eu peço que cada um de nós aqui, como membros, Senhor, que nós não tenhamos medo de receber dons do Espírito, mas que nós tenhamos um coração aberto e também livre para exercê-los no meio da sua igreja, abençoando e edificando uns aos outros, abençoando e servindo os nossos irmãos, a tua igreja e as nações também, Senhor. Que a gente tenha esse coração, assim como o Senhor tem sido generoso conosco, que nós sejamos também generosos em exercer esses dons para louvor, honra, glória do teu nome e crescimento e edificação do corpo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Isso aí, Mica. amém. Os Amém. dons é para isso, irmãos. Não é para nós, né? Os dons é para a igreja, para a edificação do corpo, do outro. E eles são importantes. E com certeza Deus dá. E queria agora que a gente também pedisse pela manifestação e desenvolvimento do fruto do Espírito, né? Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, e vai. Né? Que isso estivesse também muito visível em nossas vidas. Essa presença do fruto e o desenvolvimento do fruto para a glória de Deus no nosso meio. Eu queria pedir aqui para o JP. Bom dia, meu querido amigo JP. Como é que você está? Tudo bem? Bem, Ora nesse sentido aí para que nós venhamos ser cheios, né? Ou desenvolver o fruto do Espírito na comunidade, o fruto do Espírito nas nossas vidas, nos relacionamentos. amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos essa manhã, Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. É a presença do Senhor conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Jesus mesmo disse que iria, mas
enviaria o outro Consolador. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou só. Já foi orado, ó Pai, nós temos essa oportunidade, ó Pai, de caminhar com o Senhor, ó Pai, de ser a habitação do Senhor. Nós oramos essa manhã para que o Senhor, ó Pai, desenvolva em nós, ó Pai, os frutos do Espírito, ó Pai. Assim, ligados nessa videira, que é o Senhor, que o Pai é o agricultor, ó Pai, que faz a poda, que permite, ó Pai, que essa árvore dê fruto, ó Pai. E nós, como esses ramos, ó Deus, nos ajude, ó Pai, nos auxilie, nos direcione, ó Deus, para que nós possamos, sim, ó Deus, dar esses frutos, ó Pai, não para nós, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, para a glória do Senhor e do seu nome, para edificar a igreja, edificar aqueles que estão fracos, aqueles que estão oprimidos pelas trevas ainda, ó Pai, nos permita, ó Pai, que nós possamos dar esses frutos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Seja na nossa igreja, ó Pai, seja no nosso trabalho, seja, ó Pai amado, onde for que o Senhor quiser que nos coloque, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai, por às vezes, ó Pai, nós suprimimos, ó Deus, e às vezes, ó Pai, nós não procuramos, ó Deus, esses frutos, ó Pai, e procurar o Senhor, ó Pai, para darmos esses frutos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser, ó Pai, imagem e semelhança do Senhor, ó Pai, aprendendo do Senhor, ó Deus, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, amém. 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 João Paulo. Muito obrigado, JP. Amém, irmãos. Uma outra oração nesse sentido, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Roubei aqui minha luz. A respeito da pessoa do Espírito Santo e daquilo que a Bíblia nos orienta sobre isso, é a respeito do poder, né? Do poder do Espírito Santo que há em nós. Que nós recebemos. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus e todos nós temos desse poder. Atos 1:8, né? E não é qualquer poder, né? No original é o dunamis, né? Ou seja, é força, é dinamite. E para quê? Para sermos testemunhas, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus para testemunharmos do amor de Cristo, né? Na localidade, na escola, no trabalho, né? Em missões, fora do país, em contextos que Deus nos levar. E eu queria pedir aqui, agora para, vamos ver quem. Vou pedir para o Frank. Bom dia, pastor Frank, tudo bem? Você pode orar? Bom dia. Vamos Posso, orar para claro. que Deus nos desperte para fazermos um bom uso desse poder especial do Espírito, que é o Espírito Santo em nossas vidas, no testemunho do Evangelho, nas oportunidades do dia a dia, aonde estivermos, para desenvolvermos o chamado que Deus nos deu. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã tão gostosa, onde a Tua graça, a Tua misericórdia se renovaram nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bondade e obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado porque todos nós que estamos aqui temos contato com a Tua palavra, frequentamos uma igreja, ouvimos testemunhos e vemos os Teus milagres, vemos e degustamos de quem Tu és, Pai. E eu te peço que tudo isso, Senhor Jesus, transforme em nós pessoas mais parecidas contigo e que assim nós possamos dar o bom testemunho e ser sal e luz do mundo, Senhor, onde quer que estejamos. Eu te peço, Pai, que cada um de nós aqui, em diferentes contextos e em cada um no seu contexto, que possamos ser de fato cartas vivas e podermos receber o melhor elogio do mundo, que é: nossa, você parece com Jesus. Você tem ações de como Jesus é. Seu olhar me lembra muito de Jesus. Então, te peço isso, Pai, no dia de hoje, essa maravilhosa graça e bênção sobre as nossas vidas, o óleo especial do Senhor, para que possamos, de fato,
e, se necessário, usar palavras, mas que quando as pessoas nos virem andando na rua, elas possam ver diferença em nós, porque temos o Espírito Santo e temos ações que vão contramão ao mundo, Pai. Então eu te peço isso, peço que o Espírito Santo nos incomode, nos perturbe, para que sempre, Senhor, possamos fazer boas escolhas, falar quando devemos falar, ficar calado quando tivermos que ficar calado, mas que, acima de tudo, as nossas vidas possam ser essas cartas vivas, onde as palavras às vezes vão ser poucas, mas as pessoas vão ler e entender muita coisa em nós. Então é isso que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Flávio. Amém, querido. Amém. Então, gente, Deus nos enviou o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, que anda com a gente, que nos entende, consola, né? E o andar com ele gera frutos, por isso que a gente já orou aqui pelos frutos. O andar com ele gera esses frutos que são importantes e são evidências do andar com ele, para que Cristo seja manifestado. O andar da igreja com ele, a presença dele na igreja do Senhor, também, de alguma maneira, é visível pela manifestação de dons, né? A presença dele nos impulsiona a falarmos do amor de Jesus e a testemunharmos. Mas a Bíblia também fala que o Espírito Santo ele é muito sensível, né? Fala até a respeito de um pecado que é imperdoável diante da santidade e da sensibilidade do Espírito. Então, eu queria orar agora para que a gente, segundo o que a Escritura nos ensina, né? Eu já vejo alguém aqui para conduzir nessa oração. A Bíblia fala para nós não apagarmos o Espírito de Deus, não apagarmos essa chama, esse ardor, esse fogo. Essa é uma instrução que a Bíblia dá para nós não apagar, mas também tem outra instrução que diz que é para nós nos encher, né? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus na regeneração, na conversão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Respeito, mas não concordo com o ensino que existe, mas respeito a respeito de uma segunda bênção. Acredito que para mim não há essa segunda bênção. Nós já temos o Espírito Santo, né, quando entregamos nossa vida para Jesus, mas é muito claro na Bíblia que nós precisamos nos encher, nós precisamos buscar. E essa é a diferença, que talvez nossos irmãos pentecostal, em algum momento que começou a buscar mais e foi se enchendo, chamou isso de segunda bênção. Mas eu entendo que é um dever, uma responsabilidade nossa nos encher mais do Espírito. Então, eu queria convidar aqui alguém para orar nesse sentido. Num sentido de cuidar nessa sensibilidade do Espírito Santo, uma vida de santidade para nós não entristecer e não apagar, mas ao mesmo tempo um despertamento em nós, para entender que precisamos nos encher mais do Espírito Santo, manifestando isso em fervor de fé. Queria convidar, vamos ver aqui, Daniel. Bom dia, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Bom dia, bom demais. Bom demais, que ótimo. Você pode nos orar nesse sentido? Claro, claro. Então tá bom. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor selou em nós. Ele que nos guia, que nos mostra, que nos convence, que nos fortalece. A fonte, eu costumo dizer que a nossa bússola que nos conduz, Senhor, o Espírito Santo, aquele que age na nossa mente, que nos convence do pecado. Ó Senhor, faz-nos encher, que nós busquemos também mais do Espírito Santo, que nós busquemos mais do Senhor, que nós busquemos mais de Jesus, como uma terra seca, quando cai a chuva, esse período tão chuvoso, que a terra vai encharcando, 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 e fica tão cheia que começa a minar a água, Senhor. E nós estamos, muitas vezes, na nossa vida como terra seca, e muita gente precisa da água que vai sair de nós, para beber, para se alimentar. E essa água é o teu Espírito Santo, que nós nos enchemos
para a gente dividir essa alegria, dividir a salvação, dividir a boa notícia que é o Senhor. Não nos deixe nós mesmos apagar o Espírito, Senhor, através dos nossos atos, dos nossos pecados. Antes disso, que o próprio Espírito nos convença e nos mostre, não faz isso não. Lembra lá da palavra do Senhor, te mostrando, te educando. Pai, ajuda-nos nós mesmos a buscarmos mais do Espírito, mais do Senhor, Pai. O Espírito Santo que habita em mim, é o mesmo que habita em todos os irmãos, uns mais acesos, outros mais apagados, mas que ele se manifeste na nossa vida como bússola mesmo, Senhor, na busca pelo Senhor, na direção, no caminho, na condução, no livramento. Pai, ajuda-nos contra nós mesmos, contra a nossa própria maldade, Senhor, e que o Espírito Santo venha inundar mesmo, Senhor, esse chão seco que às vezes se torna o nosso coração, e para a gente poder dividir essa alegria, essa boa notícia, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço pelo Senhor ter deixado, a partir lá de Pentecostes, o Espírito Santo em nós, já selados. Muito obrigado por esse presente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Daniel. Isso aí. Daniel. O Espírito Santo é tão amigo, irmãos, tão fiel, tão necessário, tão presente, né? Nós precisamos mesmo bem dizer a Ele, ter essa sensibilidade de uma vida de santidade, uma busca por estar se enchendo. Queria agora chamar a Julie. Bom dia, Julie. Tudo bem? Julie pode orar? Senão vamos adiante. Julie? Não? Então vou convidar a Bruna Magalhães. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais uma oração nesse sentido daquilo que a Bíblia nos orienta. Até o Daniel falou um pouquinho a respeito de bússola aqui na oração dele, né? João 16, a Bíblia fala que ele nos conduz a toda a verdade. Então, ora a Deus para que o Senhor nos dê essa sintonia, né? Sintonia com o Espírito Santo. Né? Porque ele conhece as profundezas e o coração de Deus. Então, para que a gente possa andar mais juntinho, como a Alice falou, bem juntinho mesmo, e sermos guiados por Ele com maior sensibilidade. Amém. Amém. Pai querido, nós continuamos em Tua presença, Senhor. Gratos pelo Espírito Santo Consolador que nos foi dado, como já foi dito aqui. Gratos, Pai, porque Ele nos guia, Senhor, mas como já foi dito também, nos ajude a buscá-lo, Pai. E a gente está tão sensível, tão disponível, Pai, que a gente consiga só ouvir a voz dele e as outras vozes, inclusive as nossas mesmas, Pai. Que se cale, Senhor, para que a gente consiga ouvir a Tua voz através do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que revela, Deus, o Senhor para nós, que nos consola, que é tudo, Senhor, porque quem somos nós sem a direção do Senhor, Pai? Não somos nada, Jesus. Então, eu te peço nessa manhã, Senhor, corações sensíveis, quebrantados, disponíveis, Pai, para ouvir a voz do Espírito Santo e calar o nosso eu, Pai, para que a gente consiga cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, aqui, e sermos, sim, consolados, abraçados pelo Espírito, Pai, conduzidos, Senhor. Nos ajude, Pai, a priorizar, Senhor, esses momentos para que a gente só ouve a voz, só reconhece a voz de quem a gente convive. Quem a gente não convive, a gente não reconhece a voz. Então, nos ajude, Pai, a conviver com o Senhor a ponto de reconhecer a sua voz. Em tudo, Senhor, em tudo.
desde o nosso levantar até o nosso deitar, Senhor, nas nossas atividades diárias, Senhor. Me ajude e ajude os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Obrigado. Bruno. Amém. Mais uma oração aqui, então vou pedir agora para o nosso irmão Bonde orar para que Deus venha trazer cura, né? No poder do Espírito, que é como as coisas acontecem, no poder do Espírito, trazendo cura sobre os nossos irmãos, sobre a lista aí que temos de irmãos, pessoas que estão passando por alguma enfermidade. Amém? Amém, Marcelo. Mas o povo está precisando mais de cura na mente, viu, Marcelo? Mais do que no corpo. A coisa tá Então, feia. ora lá, em todos Vamos esses lá. sentidos, mais do Espírito. Ah, de espírito é o máximo, mas o povo está doente na mente. Vamos lá. Pai, graças te damos mais uma vez nesta manhã. E alegres, ó Deus, por termos essa comunhão tão gostosa entre irmãos e contigo, ó Deus, que é o mais importante. Te bendizemos, ó Pai, e no nome de Jesus, chegamos até a tua presença, convictos, certos, com fé, orando em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Primeiramente, orando pelas mentes, ó Pai. Como o pastor Saulo sempre nos ensina a respeito de metanoia, muitas pregações a respeito de metanoia, mudança de mente. E o que temos visto, ó Deus, é uma mente doente, doentia, e cada dia pior, do povo como um todo. Não só daqueles que não te conhecem, mas daqueles que te conhecem, com pensamentos, jargões, atitudes que estão arraigadas como aparentes culturas, mas que têm trazido tantas desgraças, ó Deus, para a sociedade como um todo. Então, oramos nesse sentido, que o Senhor abençoe, ó Deus, mude a mente das pessoas, a começar dos nossos dirigentes, ó Pai, lá do nosso presidente e tudo, ó Deus. As mentes sejam mudadas, ó Pai, para que vejam o mal que tem sido feito. E também pelo corpo, ó Deus. Oramos em favor daqueles que estão adoentados. E como tem aumentado, ó Pai, nos hospitais, o número de pessoas em situações lastimáveis, Senhor, sentadas até no chão, aguardando um atendimento médico, passando mal, com dores, com tantas coisas no corpo, tantas doenças, ó Pai, como a dengue, que está aí muito alta. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e principalmente desses que estão adoentados e que já estão nessa situação, acamados ou não, em casa ou não, sendo cuidados. Tá tão difícil, Senhor, mas tenha misericórdia, coloca a tua boa mão, dá esperança a cada um, porque o Senhor é aquele que cura, o Jeová Rafá. Agora temos que buscar no Senhor isso, porque o Senhor é bom. Então, busquemos a tua bondade, que cada um dos irmãos enfermos e quem o Senhor quiser, ó Deus, que busque no Senhor, desperte neles a esperança, ó Deus, que o teu Espírito Santo, como está sendo orado, que o teu Espírito Santo desperte as mentes, ó Pai, para te buscar em espírito e em verdade, e se alimentar, ó Deus, do Senhor, alimentar a fé no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos nisso. Agora, em tudo, ó Deus, que haja uma força espiritual, ó Deus, que o teu Espírito Santo haja não só no corpo e na mente, mas no espírito, fortalecendo, dando esperança. A nossa esperança é Jesus. Então, dê essa esperança a esses irmãos que estão enfermos, para que não deixem para lá, não vacilem,
mas se Uhum. fortaleçam no Senhor. E o que o teu Espírito Santo faça essa boa obra na vida de cada um. Não simplesmente para a cura aqui, ó Pai. Porque como tem orado, ou é a cura aqui para a terra ou a cura para o céu. Mas que haja, ó Deus, um despertar de cada um, desses que estão enfermos, para bendizer o Senhor, para glorificar o Senhor, independente da situação, independente de nós ou de cada um, mas que busquem no Senhor a esperança e depositem Amém. tudo nos teus pés, ó Deus, para que o Senhor faça a tua vontade boa, perfeita e agradável. Te bendizemos, oramos e já agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. 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 Obrigado, Bonde. Amém, irmãos. Vamos para o nosso momento de reflexão. Então, nós estamos expondo aqui a oração do Pai Nosso, que está lá no Evangelho de Mateus, na forma como nós conhecemos e oramos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. E hoje, aqui nas nossas reflexões, eu começo a expor a segunda metade da oração do Pai Nosso, que é aquilo que diz respeito a nós, aquilo que fala das nossas necessidades, de nossas carências, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, verso 11. Então essa é a quarta petição presente na oração do Pai Nosso. Já vimos 3, essa é a quarta petição. E, irmãos, essa petição, ela nos ensina pelo menos 3 coisas que eu gostaria que você refletisse e guardasse para você. Quando oramos o pão nosso, pedindo o pão nosso de cada dia, isso está nos ensinando pelo menos 3 coisas. Primeiro, confiar em Deus. Primeiro, confiar em Deus. A orar todo dia pelo pão, nós somos convidados a manter vivo, né, em nós e não esquecer jamais de que quem cuida das nossas vidas é o nosso Pai, é o Pai que é nosso. Não sou eu que dou conta da minha vida, é o Pai. A orar assim, eu reforço dia após dia que eu dependo do Pai para todas as coisas, inclusive, ou a começar pelas mais básicas, como o pão de cada dia. É Ele e não eu. E nem outra pessoa, nem o pai, nem a mãe, nem o patrão, nem o pastor que supre as nossas necessidades e carências, minhas, ou da família, ou da igreja, ou da empresa. Quando eu oro todo dia, eu reconheço que é Deus que é o autor de toda boa dádiva e Ele que supre. E isso é algo que nós não podemos esquecer, nem perder de vista. Por isso que a orientação é para uma oração diária, pelo pão de cada dia. Todo dia a gente vai fazer isso, porque nós não podemos esquecer e nem perder de vista que é de Deus que nós dependemos. Isso é básico, irmãos, mas na prática nós esquecemos. E por isso que a gente precisa orar constantemente, para confessar e para declarar nossa dependência de Deus. Irmãos, isso parece fácil, mas não é. Não podemos esquecer que o estrago que o pecado fez em nossa alma. Por natureza, nós somos orgulhosos. Por natureza, nós somos autossuficientes. Por natureza, nós não gostamos de depender de nada nem de ninguém. E depender do outro para ter o pão é humilhante. Mas esse é o ponto, irmãos. É essa dura cerviz que Deus quer quebrar em nós. Quando eu peço o pão, o mínimo, né, para cada dia, o meu coração ele precisa se curvar. O meu eu precisa se inclinar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que eu dependo dele, eu estou reafirmando, eu estou dizendo para mim, para Deus, eu não posso esquecer disso. Eu preciso viver nessa dependência. Tudo vem dele. Então, resumindo, pedir o pão reforça esse lado da paternidade divina, da nossa dependência e confiança no Pai, e por outro lado, quebra o nosso orgulho. Então essa é uma primeira lição que a gente tira.
A segunda coisa que nos ensina é pensar no próximo. Quando eu oro, o pão nosso de cada dia, isso me ensina a ter um coração aberto e um olhar para o próximo. Porque o pão que nós pedimos, irmão, não sei se você já notou isso, né? O pão que nós pedimos é o nosso. O pão nosso. Não é apenas o pão meu. Significa, irmãos, que as nossas orações, o nosso relacionamento com Deus, né, deve ser dominado pelo amor. Deve ser encharcado e controlado pelo amor. Em especial, pelos da família da fé, como a palavra de Deus diz. Então, as minhas orações, as minhas palavras em oração, deve ser evidente o amor nelas. Né? O nosso umbigo, irmãos, não pode ocupar todo o espaço. Essa é a verdade. O nosso umbigo não pode ocupar todo o tempo que nós gastamos em oração. Nós somos convidados a orar não somente por nós mesmos, mas também pelos outros que vivem no nosso entorno, né? Principalmente, que são os nossos próximos. A oração deveria, eu digo deveria porque nem sempre faz, às vezes as nossas orações são tão voltadas para nós mesmos, mas a oração deveria nos libertar de nós mesmos, ou nos ajudar a deixar de ser tão, uma expressão que se usa muito hoje, que o Saulo gosta de usar, né? Tão em si mesmados. A oração deveria ter esse poder, porque você está orando, pedindo o pão nosso. Então a oração, irmãos, ela tem essa ação profilática, né? Essa ação de limpar, essa ação de prevenir a nossa alma de ter o mau hábito de olhar só para si, de pedir só para si. Então lembrem, nós pedimos o pão nosso. Você é importante, suas necessidades são importantes, mas a comunidade, as necessidades da comunidade e as necessidades do outro também são e precisa ocupar um espaço nas nossas orações. Então, meu irmão, não foca só no seu pão, foca no pão nosso. É mais crente, irmãos. Amém? E uma terceira e última coisa aqui que eu aprendo quando eu oro o pão nosso de cada dia é a simplicidade, irmãos. A orar, pedindo o pão nosso de cada dia, Jesus está nos ensinando a ser modestos, simples. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do universo, é o nosso Pai. E aí nós vamos até Ele e pedimos pão? É só isso mesmo, Jesus? Porque Jesus estava ensinando a oração, né? Poxa, é isso? Como assim? Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ser ousado e nem ter... ou ter que ser sempre cauteloso em suas orações e petições. Não é isso que eu estou falando. Só não esquece que o nosso coração ele é enganoso. E você pode facilmente distorcer o seu relacionamento com Deus e as suas orações achando que Deus é apenas um banco, né? É apenas um banqueiro, ou o tio Patinhas, ou um caixa forte. Então, você pode pedir o que quiser. Ele é o Pai, você tem essa liberdade. Mas ele insiste que você peça o pão. É assim que Jesus ensinou, né? Pedir o pão. Jesus está ensinando seus discípulos a serem moderados, simples em seus desejos e petições. Pedir o pão é o básico, irmãos, é o simples. Ou seja, Jesus está nos instruindo a não ficar fazendo das nossas orações petições por luxos, por caprichos, por ostentação. Bem em conformidade com Provérbios 30, versículo 8 e 9, que é uma oração também, que diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Agora, olha que maravilhoso, irmãos, que é o nosso Pai. Ele é extremamente bondoso e generoso.
Nós vamos em simplicidade e humildade diante dele e pedimos: Senhor, dá-nos o pão. Mas sempre tem mais que o pão, você já observou? Você pede o pão, mas daí lá tem uma manteiga, tem uma geleia, tem um cafezinho, tem um leite, né? Tem companhia. Então, nosso Deus é generoso e bondoso. Ele só quer que você seja modesto e simples na sua relação com Ele, né? Efésios 3:20 diz, ora, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, guarde seu coração. E eu fecho agora com mais um ensino muito prático e rápido, né? O pão nosso de cada dia, irmãos. Essa necessidade vem depois, né? Vou gastar ainda aqui mais 2 minutinhos. Elas vêm depois, ou seja, é a quarta petição. Isso é estratégico, como eu já tenho falado aqui, é pedagógico. Nossas necessidades são importantes, mas elas estão num contexto de confiar na soberania divina, no Deus que está agindo na terra para santificar o seu nome, a sua grande missão, né? E de desejarmos a vontade do Pai, o seu reino, né? Antes da nossa vontade. Então, observe que a gente pede o pão diário, o pão para hoje. Não é o pão futuro. Não é o pão de amanhã. É o pão de hoje. Agora o desafio, irmãos, aqui é uma parte prática da nossa oração. O desafio é orar por nossas necessidades, e são muitas. Mas o desafio é orar por nossas necessidades sem desespero, sem ansiedade, sem crise, sem angústia. A ansiedade, sem a ansiedade pelo que virá, sem a ansiedade pelo amanhã. É como se fosse uma luz amarela no nosso painel, irmãos, no painel da vida cristã, que você vai a Deus orar. E se você está orando com desespero, com muita ansiedade, atenção, tem uma luz amarela aí no seu painel. Por que você está desesperado e ansiedade? É sinal que você esqueceu as 3 primeiras petições. É sinal que você desfocou o olhar da adoção, do Pai que está sobre você e que cuida, da soberania de um Deus que rege o mundo de maneira perfeita e que não se descuidou de você. Então agora você está desesperado, você está ansioso, você esqueceu quem é Deus, quem você é para Ele, de que você faz parte de uma grande história, que Ele cuida de você e Ele é poderoso. Se sua oração está cheia de ansiedade, né, e você quer desligar essa luz amarela no painel da sua espiritualidade, então para tudo e volta ao início. Respira e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém, irmãos? O pão diário, porque nós devemos viver o presente, confiando na soberania de Deus e descansando na sua adoção. A ansiedade é um grande mal que afeta a todos nós. E ela nos faz errar, porque a ansiedade visa o controle. Você fica ansioso porque você perdeu o controle. E a ansiedade quer controlar, e isso vai te fazer errar da vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, ela é terapêutica, ela nos cura. Ela ajuda a resolver a ansiedade. Aonde? Na adoção e na confiança da soberania de Deus. Amém, irmãos? Tem luz amarela no painel? Presta atenção.